Olá, tudo bom com você? Eu me chamo Débora Galhardi, jornalista e apresentadora desse podcast lindão aqui. Eu sempre digo isso para você, que é o Débora no canto dela. Aqui do meu canto, eu converso com mulheres profissionais e que têm uma história linda, não só profissional, mas que trazem aqui também bons conteúdos, conteúdos de qualidade. Eu falo que a gente tem que trazer aqui, sim, o que é tendência, o que está em alta, mas principalmente o que tem qualidade, porque senão é muito raso, e raso a gente tem aí em muitos canais, né. Eu sei, desculpa a sinceridade, mas a gente hoje acha muita coisa fácil, conteúdo muito fácil e muito rápido. Mas aqui eu trago a mulherada pra gente conversar um pouquinho mais, um pouquinho melhor, trazer pra vocês alguns pontos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o assunto de hoje, olha, eu tenho certeza que você vai gostar, porque não tem como não falar de comunicação. Todos nós precisamos nos comunicar e não só no ambiente de trabalho, mas na nossa família, com as pessoas. Nós somos seres humanos, nós precisamos dessa conexão, desse contato, desse laço, desse estreitamento. Então eu não poderia deixar de convidá-la, gente, porque eu gostei bastante, viu? Conheci essa mulher aqui em um evento de conexões e já trouxe ela, que eu falei, quero você lá no podcast, e graças a Deus que eu consegui que ela estivesse aqui hoje comigo. Então, Mônica Mello. Tudo bom, Mônica? Tudo bem? Muito boa tarde a todos. Olá, como vocês estão? É um prazer imenso, Débora, estar aqui. Não poderia deixar de falar. Que oportunidade incrível! São Sim, aquelas conexões que a gente fala que elas são poderosas e levam para a vida, né? Então, com aqueles certeza. minutinhos que a gente teve, parece que o rapport, essa conexão mais profunda, realmente ela foi explosiva. Quantas pessoas tinham naquele evento e como nós duas conseguimos literalmente nos conectar num espaço mais quietinho, mas porque temos propósitos muito similares. A gente quer Sim, falar de mulheres, a gente quer empoderar mulheres, a gente quer levar essa força que as mulheres carregam dentro de si e sim. que talvez estão ali meio que escondidinhas. A gente tem que ajudar a despertar essas mulheres. E a gente precisa aprender, né, porque comunicação não é só Sim. sair falando, né, gente. Eu falo que é descendente de italiano, Galhardi, é assim, né. Matheus, tudo bom, Matheus? Da Connection Studio, onde a gente grava aqui. Matheus sabe como é que eu falo bastante, né, Matheus? E às vezes ele fala: "Vai que tá acabando o tempo", mas não é sobre isso, gente. Uhum. A comunicação não é só falar, mas é como falar, se fazer, né, se fazer entendido. Como que a gente fala? Se fazer entender. Entender. Mas antes disso eu preciso apresentá-la e ela vai continuar, porque é extenso aqui a bio. A Mônica Mello, ela é uma referência em transformação e alta performance, com 18 anos de experiência, pouquinho, inspirou mais de 6.000 pessoas em todo o Brasil como palestrante renomada e autora de 2 livros. Sua expertise abrange administração, marketing, neurociência, comunicação e oratória, e complementada por seu papel como especialista comportamental, coach e practitioner. Yes. Practitioner. PNL. Eu não sei se eu tô com inglês bom, gente, mas é PNL. E ela é amante de esportes radicais. Eu já vou parar por aqui e deixar ela continuar, porque eu já gostei muito disso, porque eu também gosto. Não tenho é o pique mais, mas gosto. E aí, como é que é essa coisa do esporte pra você e da profissão? Fala mais um pouquinho aí do Perfeito. do teu. Vou juntar Junta tudo. tudo. Pensa uma pessoa que era ultra tímida, que não falava em público, que não Meu se Deus. posicionava, que perdeu milhares de oportunidades e não é pitch de vendas, não é storytelling criado, é vivência. Eu era a pessoa escondida. Meu Como eu Deus. era escondida e tinha uma série de bloqueios mentais, de não aceitação, de autoimagem, não me sentia valiosa, eu me afundava em estudar. Então eu fazia 1 milhão de cursos, 1 milhão de formações, especializações, e tudo que eu fazia muito intenso. Então eu comecei a pedalar, pedalava, fui fazer provas de 200 quilômetros em um dia. Meu Aí Deus. tava muito legal, vamos fazer outros esportes, vamos fazer kitesurf, vamos fazer wakeboard, vamos fazer skydive, que é paraquedismo. E a gente começou a perceber essa necessidade. A gente, quando eu falo, eu e meu esposo. Então a gente percebia essa necessidade de aprofundar tudo. Até que há poucos anos eu percebi que, ei, não precisa de tudo isso. Eu já tenho muito repertório, já tem muita coisa aqui dentro, mas eu não via potencial para falar, para comunicar. E embora ensinasse comunicação, eu não me posicionava.
eu ficava sempre escondida, sempre nos bastidores. Por quê? Porque quando eu aparecia, eu tirava aquela máscara da mulher séria, fechadinha, centrada, e incorporava o meu verdadeiro eu. E talvez naquele primeiro momento esse verdadeiro eu assustasse as pessoas, porque as pessoas falassem: "Uau, ela é divertida, ela é engraçada, ela é muito legal". E aí onde eu falo, que comentei ali com as meninas, 20 anos de terapia, Né, a para gente tá vocês aqui a pouparem. gente tá aqui com os bastidores das meninas aqui da próxima gravação do nosso próprio episódio, as meninas, as filhas da Silvana. E aí, Hum. essa questão de autoaceitação, ela veio muito de encontro à minha comunicação, porque eu tinha ferramentas, mas eu não as usava. Então eu percebi, eu já ensino as pessoas a falarem, eu já ensino as pessoas a se posicionarem, a vender, negociar, a liderar pessoas, mas eu não fazia essa conexão comigo. E aí, quando a gente percebe que a gente está perdendo oportunidade, é onde cai aquela tonelada na nossa cabeça. Estou perdendo oportunidade porque eu não falo. Então espera, eu vou começar a falar, vou começar a me posicionar, vou Sim. ser mais estratégica no que eu vou falar. Então até a escolha dos assuntos que a gente trouxe para cá, até mesmo para enriquecer aí todo o teu público valiosíssimo, é mostrar o quanto a comunicação assertiva, essa comunicação direta, essa comunicação intencional, mais magnética, ela é poderosa para a gente criar relacionamentos fortes, criar novos negócios, mas principalmente se conectar com as pessoas certas, atrair e se conectar com as pessoas certas. E quando você fala, eu acho que é importante também a gente falar, né, eu tinha colocado aqui sobre uma das coisas que você tinha deixado claro, né, sem ser agressivo ou passivo. Isso é muito bom a gente falar, porque ou um ou outro, né, a gente Sim. nunca consegue ter esse equilíbrio, né. Isso serve para todo mundo? Antes de você falar dessa questão da agressividade, da passividade, mas isso serve para todo mundo, ser mais comunicativo mesmo? Porque a gente sempre tem aquela ideia de: "Ah, mas tem um que é muito tímido, tem outro que é Uhum. mais". Não, se você é mais expansivo, vai ser mais fácil. Mas quem é tímido também consegue isso? É para ele também isso? Também Pelo vai amor ajudar? de Deus, eu era a pessoa mais tímida da face da terra, eu não falava. Se um diretor chegasse na sala e pedisse alguma coisa, eu me escondia. Eu tinha as respostas, mas eu não queria me expor. Até que em determinadas situações eu percebi que eu estava perdendo muitas oportunidades, eu falei assim: "Vou com medo, vou com vergonha, vou gaguejando, mas vou". Então um determinado evento, falaram assim: "A gente quer que você vá lá, anuncie em rede nacional para todo o Brasil, para todas as lojas, todos os diretores". Estavam os 15 diretores da empresa sentados numa sala gravando, e eu lá fui me posicionar. A minha chefe não fez isso. Ela falou: "Vai você". Ou seja, mesmo ela com toda a bagagem dela, ela não foi. Então eu fui envergonhada, com medo. Então assim, o que acontece? Mesmo os tímidos têm mensagens lindíssimas, têm Com chaves certeza. poderosas, têm sementes que só eles carregam. Nossa, tô arrepiada. Sim. Se essas pessoas se conectarem com outras pessoas tímidas, com outras pessoas, elas vão levar essas sementes únicas. E a comunicação é sobre isso. Não É é sobre tamanhos, né? é porque ai, eu corto, gente, eu gosto tanto que eu fico aqui, eu me envolvo, né, me envolvo no bate-papo, mas é ruim depois pra gente fazer os cortes para o Instagram. Mas é que quando eu falo dessa questão do tímido, é que às vezes Isso, ele perfeito. acha que ele: "Não é pra mim". Isso é Perfeito. para quem já tem o dom da comunicação, para quem gosta de falar. Isso. Eu sei porque muita gente me procurava para isso, porque eu sempre fui de falar muito e as pessoas acham que: "Ai não, eu queria ser como você, assim, falar". Gente, mas não é bem assim. Todo mundo Uhum, pode, né? uhum. Todo mundo tem um perfil comportamental, nem vou entrar nesse tema, mas Ótimo. tem pessoas que são mais tímidas naturalmente, que elas se retroalimentam ali no silêncio, e Aham. existem outras pessoas que precisam dos eventos, da exposição. Não tem certo e errado, todas são necessárias para a nossa comunidade, para a gente viver em sociedade. Mas o ponto é, as pessoas mais tímidas, elas podem, se elas quiserem, falar com segurança, com tranquilidade, com elementos razoavelmente simples, uma postura mais aberta, ombros mais encaixados, os braços mais 90 graus, isso vai fazer com que a pessoa naturalmente transmita mais segurança. Por mais tímida que ela esteja, ela está usando elementos físicos do corpo dela para transmitir mais segurança. E isso faz com que ela se sinta mais segura. Porque um corpo melhor posicionado, o corpo fala: opa, ela está no comando. Agora, se eu venho aqui, tô com vergonha, vou me encolhendo.
vou me fechando. O meu corpo fala, ela não tá bem, ela não tá feliz. Então ele vai aumentar essa carga de adrenalina ruim no meu corpo, eu vou ficar estressada e não vou conseguir me posicionar. Então, Nossa, fisicamente falando, se eu me posiciono com uma atitude mais segura, o meu corpo responde à atitude mais segura, mesmo sendo tímida. ótimo. Tá fazendo sentido? Sim, porque é exatamente como você falou, não é que só pra gente, demonstrar para o outro, né, isso já é no mundo animal, né, a Perfeito. gente fala tantas nós somos animais, né, porque modo de dizer, porque a gente também tem isso, né, é a vida selvagem, é onde um se posiciona e o outro retrai, Isso, só que, não é só para o outro, é para o seu corpo entender que: "Olha, vamos lá então, eu vou te ajudar", né, meio que isso, "eu vou te ajudar, se isso. posicione e vamos embora". É isso aí, Com perfeito, toda a técnica que você vai aprendendo, tudo. Então vamos perfeito. à técnica agora, porque você é Vamos. a mulher da técnica. Aí, ó, eu separei na minha bolsa um negocinho pra trazer aqui, Matheus, é assim, ó, e deixei lá na bolsa, mas tudo bem. Depois eu vou pedir para as meninas, vocês pegam pra mim? Tá dentro da minha bolsa pra eu colocar meu celular aqui pra fazer a minha cola, porque é muita coisa pra essa mulher. É um transparente aí, se não achar não tem problema não. E como que eu mantenho essa comunicação assertiva? Você falou aqui de, né, de ser agressivo, não Uhum. nem agressivo nem passivo, mas você também está falando de envolver e respeitar os limites pessoais, ouvir ativamente, expressar as necessidades. Como que eu faço isso de uma forma que eu consiga expressar realmente o que eu quero Perfeito. e também entender o que a outra está falando, porque é difícil, né? É difícil, é desafiador, na verdade. Vamos lá. Primeiro contexto: quem é meu público e qual é o objetivo da minha mensagem? Se o meu público é cliente, é fornecedor, é parceiro, é chefia, eu Aham. vou adequar a minha linguagem a eles. O segundo ponto, entender o que eu sei e qual desse saber vai ser valioso para quem eu vou entregar. Não adianta eu sair despejando tudo, eu preciso escolher. Como que eu gosto de fazer de forma simples e que a gente só precisa de alguns dedinhos da mão, de preferência que todo mundo carregue sempre os seus dedinhos quando for Por para uma favor. reunião, para uma situação, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu abro o assunto com algo importante e relevante, independente do que eu vou falar, uma entrevista de emprego, uma reunião. Segundo ponto, o que eu quero falar? Quais são os 3 principais tópicos que eu quero falar? Por que esses 3 tópicos são importantes e como eles são relevantes dentro do nosso contexto? Então, se eu estou em casa, com a minha família, se eu estou no ambiente de trabalho, se eu estou com a minha equipe, eu vou usar essa mesma estrutura. E o último dedinho, eu amarro os assuntos. Quais são os próximos passos, as ações? Com esses 5 dedinhos, você já amarrou toda a sua comunicação. Você deixou Uhum. ela assertiva, direta, objetiva e muito clara, porque no final todo mundo sabe o que precisa ser feito, como deve ser feito e por que precisa ser feito. Parece óbvio, mas a gente se perde no mundo de tantas ideias, na euforia, a gente tá ansioso ali e a gente acaba perdendo essa essência do que é fazer a comunicação ser intencional e supermagnética. E quando a gente fala desse intencional, você falou então no começo, achei interessante também, a gente saber com quem nós estamos Isso. estabelecendo essa conexão. Por isso que é válido a gente saber com quem tá falando, né, gente? Porque às vezes a gente vê cada situação, às vezes a pessoa nem se situa. Primeiro, Uhum. espera, você sabe com quem você tá falando? É aquela velha história, você sabe com quem você tá falando? Mas é meio que isso, é entender primeiro com quem você vai falar Isso. e para depois se posicionar, para depois Exato. ter essas técnicas. O A gente pode posicionamento chamar de técnicas? pode, com Tá. certeza. O posicionamento é escolha. Eu escolho que roupa eu vou usar, onde eu vou me sentar, inclusive sentei no meu melhor ângulo, Né? para mostrar a covinha. Tá vendo? Isso é posicionamento. E nem fui Qual eu que escolhi. qual é o ângulo que me favorece, que vai aumentar meu nível de visibilidade num evento, numa situação? Eu escolho a roupa que eu vou usar, o perfume que eu vou usar, isso é intencionalidade. Eu não vou pegar qualquer roupa e vou para uma reunião, para um evento, eu vou escolher a melhor roupa, a que vai chamar mais atenção dentro do meu contexto. Se eu vou para uma reunião, em que terão outros diretores, mas haverá um momento que eu vou precisar me posicionar mais enfaticamente, eu não vou usar uma roupa simples. Eu vou usar uma roupa que denote mais poder, mais autoridade. Isso é estratégico. E quando a gente usa esses elementos, a gente está falando de uma comunicação intencional. Então, a comunicação é um pacote. As roupas que eu uso, a escolha das caras e bocas que eu vou fazer, a Ótimo. postura que eu vou explorar.
o ângulo que eu vou falar. Então, se eu falo mais para baixo, eu deixo a minha voz mais anasalada. Se eu posiciono levemente acima, ela tem uma melhor projeção. Então, naturalmente, eu vou falar com mais entonação de voz. E isso vai causar, para quem está ouvindo, muito mais energia, mais autoridade. Isso também é intencional. Ótimo. E saber que são todos, claro que são técnicas, mas e saber também que é isso que eu acredito que a gente vai falar agora, né? Depois de todas as técnicas, ou antes de todas as técnicas, é entender qual vai ser aquela conversa. Isso, perfeito. Para não sair falando com a autoridade, posicionando com as mãos e a entonação de voz e começa a falar coisa que não tem nada a ver lá no meio do É caminho, isso aí. né? Tudo Porque começa com o público. Quem é o meu público? Então, por exemplo, lá atrás, quando eu comecei a fazer treinamentos para muitas pessoas, um dos grandes desafios é como que você se posiciona para gerentes de loja do varejo. São pessoas que consomem muita moda, têm uma rotina super puxada. Eu Uhum. precisava criar conexão com elas, mas se eu subo no salto alto, que não é a realidade delas, elas nem olham para mim. Se eu uso um linguajar muito sofisticado, elas sequer me ouvem. Então eu não desço todos os degraus, mas eu ajusto o meu degrau para eu puxar essas pessoas. O papel do mentor, do líder, do gestor não é descer um degrau, é fazer o time subir. E na comunicação, eu tenho que elevar o nível do time, não me rebaixando, mas adequando o meu linguajar ao público. Quem vai me ouvir? Então, por exemplo, o que eu vejo? Muita gente sai e fala, ai, vou me posicionar no digital, e vai falando com todo mundo. Mas a pessoa sequer sabe com quem tá falando. Então, ela não cria conexão, ela fala as coisas de forma aleatória. Ela, eu vou publicar porque eu sou espontâneo. Ok ser espontâneo, mas você não vai atingir as pessoas não vão sentir o seu cheiro, não vão entender a sua essência, não vão entender suas piadas, por exemplo. Então, entender o primeiro de tudo, eu preciso me conhecer. Segundo, eu preciso conhecer o assunto. Terceiro, eu tenho que saber tudo sobre o meu público. É isso que vai fazer uma comunicação ser mais magnética, ser mais intencional, ser mais assertiva. Imagina eu aqui conversando com você e de repente eu começo a dar exemplos para crianças. As crianças não estão aqui, elas não vão consumir esse material. Então não é com elas. Eu posso Sim. falar com as mães. Aí tudo bem. Eu posso falar com os pais. Aí tudo bem. Mas eu preciso adequar a minha linguagem ao público sempre. É o que a gente fala, né, é muito sobre conhecer o seu público-alvo, né, Uhum. e é você direcionar aquilo que você está comunicando para você comunicar e não sair falando. Perfeito. Eu falo muito aqui, as pessoas falam: "Puxa, mas podcast, o que que vai levar as pessoas?" Você está fazendo conteúdo de qualidade, você vai tá trazendo aqui informações com mais de 1 minuto e meio, né, não é só 1 minuto de informação, é um conteúdo de qualidade, então vamos parar de fazer também só conteúdo para Uhum. encher a sua rede, para encher o seu feed, para encher o seu stories, porque é claro que as plataformas precisam disso e elas querem isso da gente, que a gente realmente trabalhe para elas. Ótimo! Afinal de contas, a gente tá no barco, vamos embora. Mas tem coisas que as pessoas estão fazendo que eles não têm, o público não tá tendo nem tempo de assistir. Isso, é isso. E aí você tá fazendo coisas rasas. Então, né, vamos aperfeiçoar e fazer um material de qualidade, bem feito, que você consegue depois só reeditar, só cortar, É né. isso. É Então é exatamente conhecer o sobre isso. público. E como que eu faço isso, Mônica? Como que por onde que eu começo com a comunicação, que você estava colocando aqui de estabelecer parcerias, né. Como que eu faço tanto da comunicação na empresa, com a família, como que eu por onde eu começo isso? Depois que eu entendi quem eu sou e o meu público. Perfeito. Vou puxar um Se eu não assunto. tenho, de repente, né, "Ai, eu não Vou conheço, puxar um nem assunto. sei quem é essa pessoa na fila do pão", como é que eu Perfeito. começo? Não, arrasou. Vou puxar um assunto. Andragogia. As crianças aprendem de uma forma. São caixinhas vazias, tudo que você colocar lá dentro, elas recebem. Adultos não. Adultos são caixinhas cheias e concretadas. O que isso quer dizer? Eu preciso tirar conhecimento que está lá há anos para dar espaço para conhecimentos novos entrarem. E o que é Certo. andragogia? Como adulto aprende. Existem alguns princípios, não vou trazer todos, mas vou falar deles, porque sem eles você não vai criar liga na sua comunicação. Uhum. Por que estamos neste barco? O adulto precisa saber por que ele vai fazer aquilo. Aquela escolha,
o quanto ela é estratégica para ele agora. Não adianta falar daqui 10 anos, não tem relatividade. Ele não vai conseguir se conectar. Agora, quando a gente fala o que Maria leva, quais as vantagens eu terei em me posicionar, em falar de forma mais assertiva, em expor os meus sentimentos, por exemplo, em me colocar. Então, quando eu vou avaliando a andragogia, eu entendo que o adulto odeia receber ordens. Então, eu nunca vou estabelecer uma parceria se eu já chego com comando. Olha, vamos fazer assim, assim, assim. Não, isso não funciona. Relacionamentos acabam porque um quer mandar no outro. Eles não entendem que o relacionamento, o segredo do relacionamento é juntos. Como a gente pode criar a melhor solução para esse podcast, para esse evento, para isso que a gente vai fazer? As coisas precisam ser construídas em parceria. Mônica, mas eu sou o chefe, eu comando o meu time. Ok, você vai liderar como? Se posicionando, estabelecendo, mas deixando que algumas escolhas sejam por parte do público, dos seus liderados. Então, se você impõe todas as. Ó, a gente vai abrir uma empresa, a gente vai fazer isso, essas são as tarefas, você perde a conexão. Agora, se você fala, temos um desafio de abrir uma empresa, o que nos falta para a gente abrir essa empresa? É aí que vai dar a liga, porque as pessoas vão trazer um direcionamento que elas visibilizam, elas têm visibilidade e elas vão trazer coisas que talvez você não via. Mas quando você resgata esses pontos é onde você ganha o jogo, porque você está empoderando a opinião delas, está aumentando o senso de comunidade, de colaboração, e o adulto adora colaborar. Se der um problema aqui, caiu alguma coisa, todo mundo vai parar o que estiver fazendo e vai ajudar. Porque a gente gosta de fazer isso. Agora, se deu tudo errado, caiu um copo, não sei o quê. Eu falo, fulano, pega aqui o pano, não, não, não. Eu começo a dar ordens. As pessoas se desconectam de mim. Então, o segredo é mostrar um senso de colaboração a partir da escolha das minhas palavras, mas também da minha postura. Eu posso ser enfática, sendo gentil, me posicionando, e não necessariamente dando ordens. Ótimo. Tá fazendo sentido até aqui? Olha, tá fazendo total e é o que eu falo agora, né, Matheus? Agora a gente trouxe isso pro podcast. Uau, porque eu tô vendo que vocês só falam uau agora. Eu tô ficando velha, só falo top. Vocês falam uau. Então pronto, adotei pra mim. Mas ó, e eu falo que eu sempre trago um pouco, né, tirar um pouco da seriedade aqui, porque a gente não precisa ser sério, a gente precisa ser sim, trazer informação de qualidade pra vocês, mas sem ser muito carrancudo, né, Ai, gente? com Então por isso que leveza. de vez em quando, né, a leveza eu trago pra cá. E eu achei engraçado e interessante, na verdade, o que você falou, porque você não precisa, é você estar ali de ser polido e não Uhum. ter aquela coisa, aquele tom de altivez, aquela coisa passa muito, né? Ai, eu mando aqui. E você vai acabar afastando as pessoas, né? Porque eu Exato. vejo muito disso, que as pessoas afastam, né? Uhum. Por um tempo, elas vão estar ali junto com você, porque você tem autoridade ali, Isso. elas são obrigadas a estar com você. Perfeito. Mas você não vai ter a confiança, né? E você tinha falado até um ponto aqui que a gente tratou antes, né, do podcast, sobre o poder da escuta ativa. Isso. Porque você é valiosa até para negociar, né? E não estamos falando aqui só de um ambiente empresarial, é em tudo. Em tudo. Na família, na conversa com teu esposo, as crianças, é tudo assim, Eu né? quero fazer uma viagem. Aí eu jogo a bomba e saio correndo? Não. Pessoal, tem 3 lugares que eu adoraria viajar esse ano. Vamos escolher juntos? Você já escolheu antes. Eu ia falar isso, mas eu deixei pra você. Já põe os 3 que você quer. Tá entendendo? Você já escolheu antes. Mas traz a colaboração. Não é joga a bomba e sai. Esse é o segredo da comunicação. Eu posso dar ordens e comandos, liderando, mas sem ser autoritário. Uhum. Percebe? Existe uma sutileza na comunicação, que é a forma, o conjunto, né? A minha postura, a escolha das caras e bocas, o meu corpo tá falando o tempo inteiro, ele demonstra se se eu estou confortável, se eu estou ansiosa, se eu tô nervosa, ele demonstra. Ok, sabendo que isso tudo já tá ali no pacote, quais elementos eu vou usar? Então, quando eu falo de comunicação, a gente não tá falando somente do ambiente de trabalho. Não, a gente está falando de relacionamento. Quantos relacionamentos acabam porque o casal não consegue falar, porque o casal não consegue estabelecer limites? E aí, voltando naquilo que você falou lá no começo, como que eu consigo ser passiva e ao mesmo tempo não me sentir rejeitada ou desprezada ou até sobreposta? Ou, ao contrário, como eu me imponho sem
ser desrespeitada. Então existe uma sutileza. Eu falo mais de como eu me sinto, que aí entra um pouquinho na comunicação não violenta. Então eu vou falar: "Olha, eu estou me sentindo ansiosa neste momento, talvez não é o melhor momento para a gente conversar sobre esse assunto. Vamos remarcar?". Claro, eu não vou falar isso para o meu cliente: "Estou ansiosa", né. Falo assim: Uhum. "Olha, eu tive alguns imprevistos e eu prefiro remarcar para te dar toda a atenção que você merece e que o nosso projeto exige". Eu não falei o que aconteceu, mas eu usei entonação de voz para mostrar que esse projeto é muito importante e que talvez agora não é o melhor momento. Talvez o cliente nem goste dessa informação e tá tudo bem, mas você se posicionou no momento que você não se sente apto. Para uma relação de mais confiança, um amigo, um parceiro, o esposo e tal, aí você pode falar: "Não me sinto confortável, Uhum. não gosto de conversar nesse tom de voz. Esse tom de voz está me deixando ansiosa, está me deixando nervosa. Deixa eu me acalmar e depois a gente retoma esse assunto". Então, assim, é sutil, mas não é impossível, percebe? Não é impossível, é a gente ter pequenos ajustes no nosso dia a dia, da gente se ouvir, que aí volta na escuta ativa. O que o meu corpo está falando? Eu tô ansiosa, meu coração tá batendo, meu coração tá tremendo, eu tô suando frio, isso também é comunicação. Se o corpo tá falando que não tá tudo bem, o que que eu faço? Eu uso uma ferramenta, o sorriso. Quando a gente sorri, o meu cérebro vai liberar uma série de hormônios positivos e eu vou me sentir mais tranquila. Se eu tô séria, ele vai se fechar, ele vai me deixar mais tensa. Então, sorria. Isso vai trazer mais leveza, você vai criar mais conexão com as pessoas vão ter a sensação de que você está muito mais segura do que você está demonstrando, porque o seu Sim. corpo está transmitindo isso. Então são pequenos, a gente fala pequenos, mas quantos mil anos e quantos mil cursos eu fiz para Hum. descobrir e afunilar nesses pontos, mas eu estou trazendo exatamente os pontos que vão fazer total diferença na comunicação de qualquer pessoa. É o que traz, você são anos e para muitas pessoas vai levar esse tempo também, mas ela tem que começar, tem que iniciar. Sim, É o movimento. É de você entender que você precisa fazer aquilo que talvez no início vai ser desconfortável, porque é desconfortável você ter um momento de você respirar e falar: "Não, eu não vou responder tal coisa porque vai uhum, ser pior", e segurar. Então é um desconforto, mas que vai gerando um hábito, né, é que isso. vai você vai entendendo que seu corpo precisa daquele tempo, melhor não responder agora e voltar e responder depois. E como fazer não estava no script, mas já é uma dúvida, porque nós que falamos demais, no meu caso, quando a gente fica nervoso, aí fala mais. E às vezes aí é onde peca mais, né, que a gente fala. Sim. E aí, como se portar quando a pessoa tá falando e você fala: "Olha, a gente não gostaria de falar neste momento sobre esse assunto, vamos falar de outra coisa?". E a pessoa continua falando. Você acha que é errado, por exemplo, você tá em qualquer, comunicação, você sair do ambiente? É Tá. falta de educação. Então vamos lá, temos alguns elementos. Volta na escuta ativa, o que o outro interlocutor demonstrou, o quão urgente é essa resposta que ele precisa. Segundo ponto, Ótimo. você já percebeu que para você não tá dando. Então você fala assim: "Olha, eu realmente eu vejo que essa informação é valiosa". Aí você tem que colocar a entonação de voz. "Essa informação é muito valiosa e a gente precisa debruçar um pouquinho mais, pensar e refletir um pouquinho mais sobre esse tema e realmente agora não vai ser possível. Faz o seguinte, estou prontamente agendando a primeira brecha na minha agenda". Você não dá margem para a pessoa ficar discutindo, você já mostra que ela é a prioridade. Sim. Então você sai de cena, você usa uma ferramenta de persuasão, porque você está mostrando com entonação de voz o quanto aquele processo é importante, você não está desmerecendo ela, você entendeu a dor dela, o nível de urgência, mas você já deixou limite. Não Ótimo. vai ser agora, mas na primeira oportunidade você é a minha prioridade. E eu vou dar toda a energia necessária para isso. Claro, você tem que fazer uma avaliação prévia. Quem é essa pessoa? É, porque geralmente eu falo porque eu sou jornalista e vim de uma hoje não, né, graças a Deus, mas é um ambiente realmente estressante, em que você: "Não, porque eu Sim. quero resposta agora, porque tem que fazer isso, porque tem aquilo", e realmente as pessoas nem sempre assistiram esse podcast e não viram como é que é comunicação sem ser autoritária. Então a gente que tá abaixo e de repente, né, tá ali do outro lado, fala: "Como que eu vou responder? Se eu não posso sair do ambiente, eu tenho que responder Uhum. agora", e você fala: "Ai meu Deus, e agora o que que fala?". Perfeito. Então a gente acaba falando demais, né, então eu acho que é o momento de você foi o que você falou. Por que eu falo demais? Porque eu tô ansiosa, eu não quero desagradar.
Aí Ótimo. o meu nível de ansiedade aumenta, eu não quero desagradar, mas eu quero sair daquela saia justa. Aí o que que eu faço? Eu pioro a saia. Exatamente. A gente rasga a saia, não é verdade? Bem, ai, a gente precisa marcar mais um, porque já tá acabando o tempo, a gente precisa marcar mais um podcast pra gente falar, dar continuidade nisso. Mas antes da gente terminar, Mônica, eu queria que você posicionasse também, assim, o que dizer e o que entender do outro. Ainda a gente já falou bastante disso, né? Da comunicação é essencial equilibrar, falar e ouvir. A gente tá falando isso desde o início, mas para você também finalizar com isso. E mostrar que eu vi que você trouxe aí uma técnica, não sei como que você chama isso, que eu falei: "Não, você tem que mostrar aqui na mesa do podcast". Ferramenta para criar Ferramenta. conexão. Gente, Então, achei isso assim, eu muito trabalho com legal. Você treinamento. trabalha no seu treinamento? E também fala um pouquinho de Eu, como é seu traba- trabalho. eu trabalho, na verdade, o que eu acredito. Isso que a gente está fazendo é o que eu gosto. Eu gosto de olho no olho, eu gosto de personalização, não gosto de grandes grupos. Já fiz eventos em grandes grupos, é maravilhoso, sim. Mas o que eu gosto é de ver a transformação real. Como que eu proporciono uma transformação real? Criando experiências reais. Então, quando Ótimo. eu vou me conectar com as pessoas, eu preciso pensar como eu vou deixar um pedacinho de mim e como eu vou trazer um pedacinho das pessoas. Então, por exemplo, nas minhas imersões e até mesmo palestras, eu gosto de usar uma ferramenta que é preparada por mim. Eu escolho algumas frases que têm uma conexão comigo e que eu acredito que vai ressoar nas pessoas. Então, quando as pessoas leem, ela fala dela com a frase que eu trouxe. Eu acabei de criar uma super conexão, a pessoa não vai esquecer de mim, porque aquela frase falou no coração dela. Então, Ótimo. o que que a gente quer? Eu quero criar conexões. Eu quero que as pessoas se sintam eh, eh, magnetizadas, encantadas, mas que elas não me esqueçam. Então, quando eu mostro isso, tem uma série de coisas para eu ser breve, né? Mas eu crio conexão, eu mostro que eu me preparei previamente, eu mostro que eu pessoalmente parei lá para escolher aquela frase, para cortar aquele papelzinho. Então, são ferramentas para Uhum. criar conexão, para a pessoa não falar assim, ah, eu fui num evento e o evento me deu um flyer. Não, tem uma conexão. E quando a pessoa olha, foi como o Matheus, na hora que ele olhou o cartão, ele falou: Uau, tem tudo a ver comigo. É, Deus escolheu a carta que ia entregar para ele, porque eu não sabia qual estaria ali no meio. Concorda? E eu sim. selecionei as cartas antes que estariam aqui na nossa conversa. Mas na hora que eu tiro, totalmente aleatório, o que que essa frase vai conectar com ela? O que que a sua frase conectou com você? Então, isso é uma comunicação encantadora. E isso é uma comunicação assertiva. Você falou, uau, eu quero mais. Então, a comunicação persuasiva é isso. Eu quero mais daquela pessoa, eu quero ouvir mais, eu quero me conectar mais. O que mais eu posso sugar dessa pessoa? Exatamente. E por isso que o tete a tete ali de você com a pessoa, você com a Mônica, é muito importante, né. Eu também Sim. acredito muito nisso. A gente tá num tempo agora num momento, né, em Aham. que é muito no "uou" e muita gente acho bem legal, mas para um começo. Depois eu Sim, acredito que você tem que ter aquele acompanhamento, aquele individual, porque é ali onde você vai crescer, né. é É isso. aí onde você vai conseguir ter uma transformação e transbordar, né. Exatamente Mas e isso. aí, como que essa ferramenta isso, quando você trouxe aqui, que eu queria que você mostrasse, mas você Mostrando aqui. trouxe será que a gente consegue? Será Aí, que dá para mostrar aqui? sim. Você faz isso só com quem está participando da sua mentoria, do seu trabalho, Sim, ou você não utiliza como claro que eu utilizo. pessoa? Sério? Todas as palestras que eu vou, eu levo. Eu sou a Ah louca dos cartões tá, mas é coloridos. sério? Ah, Mas bom no meu saber. trei mas Você no tem meu cartão trei mas no meu treinamento, nas minhas imersões online ou presencial, a gente tem os cartões. ah, Eu tá. uso a ferramenta para criar assunto, para criar conexão, para criar memórias afetivas, porque quando a pessoa lê, primeira coisa: "Ai meu Deus, eu vou ter que falar dessa frase", é o primeiro pensamento que fala na minha cabeça. Aí a pessoa fica ali num processo químico, em que ela fica assim: o que será? Ah, sei lá, por exemplo, primeira frase que apareceu: "Você é o seu maior patrimônio". Eu vou refletir: o que quer dizer para mim ser eu o meu maior patrimônio? Aí você dá o gancho do assunto. O que é no podcast Débora no canto dela, ser o seu maior patrimônio. Você dá o gancho para a pessoa falar. Você conduz. Lembra que a gente falou da andragogia, que a gente não gosta de receber ordens? Mas que a gente falou da mulher que vai escolher a viagem, já escolhe previamente os 3 lugares para onde ela quer viajar? É combinar essas técnicas. Eu estou Ótimo. combinando os princípios da andragogia. Você pode escolher o que você vai falar,
mas eu te falei que eu quero que você faça uma conexão com o podcast. Ótimo. Gente, isso é muito valioso. Acho que eu não devia ter entregue tudo isso. Já entregou demais aqui e já vai ter que voltar agora. Vai ter que voltar, porque você estabeleceu a conexão, já entregou o cartãozinho, já tá cheio de colorido aqui na cabeça, falando, ai, quais são os próximos? E ele já me deu um também, porque eu já entendi sobre isso, né? É bem legal, porque é você que, resumindo, a comunicação é você quem joga pra pessoa, mas aquilo que você já quer receber É dela. isso. E às vezes não, né? Assertivamente é tirar o melhor. É Você, como isso. mentora, sempre tirar o melhor dela, né? É isso. É potencializar o que as pessoas já têm. Exato. Elas já têm, todos já carregam ferramentas de criatividade, de comunicação, habilidades poderosas. A maioria de nós estava escondidinho. Ou Uhum. no trabalho, no mundo corporativo, na não aceitação, em não ter uma autoimagem segura. E nesse lugar que a gente está inseguro, a gente não mostra para os outros a nossa verdadeira essência. Aquilo que eu falei no começo. Sim. Para mim, lá no passado, me mostrar, eu achava que eu punha máscara. E não, eu tirava a máscara. Então, quando a gente tira a máscara, que a gente se permite ser visto, a nossa luz brilha. E quando você tem uma chama acesa brilhando, encosta em outra chama que estava pequenininha, o que acontece? Ela aumenta a potência. Sim. Então é isso, o nosso trabalho é potencializar aquilo que as pessoas já carregam. Ótimo. E Mônica, antes da gente encerrar, queria que você falasse então sobre isso. Como que é a sua mentoria? Como você falou que faz para grupos menores, mas você também faz as palestras. É Sim. só para empresas ou individual, para pessoas comuns, para mulheres que estão assistindo aí o podcast? Como é que ela faz para te achar e para te levar para casa? Então vamos lá, temos algumas opções. Eu trabalho prestando consultoria para empresas, então eu faço treinamentos em company, crio e desenvolvo ferramentas específicas para as demandas da empresa. Uhum. Tenho também a minha mentoria em grupo, grupos pequenos, 10, no máximo 20 pessoas, porque eu quero um grupo que eu tenha proximidade, eu quero transformar e ver a transformação acontecendo. Ah, Mônica, por exemplo, meu time de estrategistas estão falando, vamos fazer um grupo de 100. Eu falo, não, 100 eu vou perder a mão, eu não vou olhar no olho, eu não vou ouvir. E ouvir é onde vai me dar ferramenta para fazer a pessoa falar. Porque aquilo que a gente mais falou hoje é onde está o seu método, é onde está o seu cheiro, é onde está o seu jeito. E se eu consigo captar o que você falou na escuta ativa, eu consigo transformar isso em um produto, em uma palestra, em um livro. Então, assim, hoje eu vejo que o meu papel é ajudar as pessoas a realizarem sonhos. A diferença é, tem pessoas que preferem uma individualidade, preferem grupos menores, uma mentoria mais próxima, eu e ela na sala, mas existem pessoas que entendem que no coletivo também tem uma riqueza de conhecimento, porque às vezes a dúvida da Sil é a sua dúvida, às vezes a sua dúvida é a minha, então a gente vai construindo colaborativamente esse projeto. Então, assim, Ótimo. dentro da mentoria, eu brinco que a comunicação é a isca. Eu falo da comunicação, mas as pessoas criam imersões. As pessoas criam seu livro, elas criam seu produto digital, a sua mentoria. Porque antes ela não podia sonhar com isso, porque ela não sabia falar. Mas depois que ela começa a falar, ela fala, nossa, sabe o que é? Que eu tinha uma lista aqui, Né? eu tinha uma lista de coisas que eu queria fazer, porque ela não tinha coragem de sonhar e de falar que ela sonhava em fazer aquilo. Mas quando ela percebe que falar não é um bicho de 7 cabeças, ela fala, uau! Então ela já traz uma lista gigante. Aí eu falo, ok, eu que lute pra gente produzir todos esses materiais. Então esse é o meu trabalho. Eu acabo ajudando as pessoas a realizarem seus sonhos, de se Ótimo. posicionar, de escrever seu livro, de enxergar ideias, histórias por trás ali, de vivências, porque todo mundo fala, não, eu vou fazer um curso, aí eu vou fazer uma faculdade, aí eu vou fazer uma especialização. Quando eu for muito top, aí eu vou, sei lá, criar alguma coisa. E não, todo mundo já carrega algo muito valioso. Às vezes só não sabe, primeiro, não enxerga, tem uma questão de autoimagem, não vê isso como valioso e não enxerga como oportunidade de negócio. Ótimo. Então, a oportunidade de negócio é você ver o que dá para vender, põe um método para que isso seja replicável, para que outras pessoas saibam fazer. Como é falar em público? Na internet tem 1 milhão de cursos. Oratória, vai lá. Ótimo. Agora, como é falar assertivamente, de forma encantadora, de forma rápida? Aí você vem comigo. E vamos com ela, eu também tô junto, também tô dentro, vamos embora. Comunicação, gente, quando eu fiz o convite, eu também já trouxe esse tema, assim, é um tema que me apaixona, eu amo comunicação, mais de 20 anos aí, a gente vê que a comunicação tem se
dispersado um pouco, mas a gente sempre tem pessoas como a Mônica, como tantas outras que estão fazendo com que isso aconteça, né? E o que você falou também abriu os meus olhos, né? Nesses eventos, às vezes a gente, mas são eventos, é grandioso. Não, mas os eventos também fazem com que ela seja o caminho para ela entrar ali e falar, puxa, Isso. realmente é algo que eu posso, né? Eu posso crescer sim. E aí depois ela vai lá pro individual e vai Isso. fazendo toda aquela transformação de uma pessoa. E é só mulheres ou você também trabalha com homens? Trabalho com homens. A Ah, maioria legal. é mulher, eu me posiciono para mulheres, mas eu tenho muitos alunos, Legal. muitos mentorados e inclusive muitos casais. A mulher legal. vem e ela fala assim: "Nossa, quero aqui com a minha família, quero aqui com o meu marido". Então ela vai estreitando o relacionamento, potencializando a comunicação e as pessoas vão se posicionando. Ótimo. Então, por exemplo, um dos meus alunos, ele era um super supervisor, só que ele estava escondido. E aí a gente criou uma estratégia de posicionamento, como você vai se mostrar sem ser o exibido da parada, como você vai se posicionar. E aí criaram um cargo para esse cara, porque ele fez o caminho. Eu falei exatamente o que ele precisava fazer, como ele ia se posicionar para a pessoa falar: "Olha, aquele cara ali, ele tem potencial para liderança". Não, mas ele já é um líder, mas ele não estava na cadeira. Olha. Então, a comunicação, ela tá atrelada ao pilar do posicionamento. Ela tá atrelada à forma como você se mostra. E era a pessoa certa para o cargo certo, mas ele estava escondido. Então, temos homens e mulheres, tudo isso para responder. Ótimo. A gente se posiciona para mulheres porque eu vejo que as mulheres, elas estão nessa ânsia de se posicionar, de escrever, de se descobrir, de criar uma carreira para não ter que abrir mão da maternidade ou para conciliar carreiras. Sim. Então, para essas pessoas, a gente já tem um programa específico também, né? Como ajudar essas mulheres a criarem seus produtos para poderem explorar ali o seu ambiente de trabalho. Ela já trabalha. Como que ela concilia com mais uma geração de renda que estava ali? Ela já tem o conhecimento, ela só não estava usando. E como ela utilizou na ferramenta dela, que ela me deu o papelzinho também, já estava falando sobre oportunidade, e é a oportunidade que você também tem aí, né? De se conhecer melhor e ter essa ajuda, né? Sim. Ter essa ferramenta que ela vai te dar para você entender melhor, puxa, que caminho que eu vou seguir. Porque não é só fazendo, vou fazer livro, vou fazer conteúdo, vou fazer isso aqui, daqui a pouco você tá com problema de saúde mental, né? Porque você tem tanta coisa, tanto compromisso, e não sabe se era o caminho certo, o propósito Isso. certo. Então, primeiro pega um mentor ali para chamar de seu, já tem aí os contatos também, Matheus também vai colocar o Insta da Mônica, vai estar aí para você, e você vai lá, confere todo o trabalho que ela faz, e entre em contato também, tá, gente? Porque não é só conferir Instagram, não, é legal você ter esse bate-papo, ter esse... procurar esse profissional fora, né? Para você ter... para ver se aquilo bate, né? Tem conexão ali. E é bem interessante você fazer isso para também ter esse tempo. Não só falar, oi, tudo bom, qual é o valor? Gente, pelo amor de Deus, tem muita gente fazendo isso com vários profissionais que eu trago aqui, e isso não é legal. Vamos ter também uma educação e se portar melhor aí quando você quer saber sobre o trabalho de qualquer profissional. Então, fica aí a dica. E muito obrigada, Mônica. Obrigada mesmo. Eu sei que você tinha muito conteúdo aí para trazer, mas vamos marcar. Que ótimo, a gente fazer volta mais 1000 vezes. Parte 2? Parte 1000. Parte 1000, vamos embora, partiu. Como vocês disse lá, já tô com a roupa de ir, né? É isso aí, meu meme famoso. Então, eu sempre peço pra mulherada, não, você tem que se despedir primeiro, que você não se despediu naquela câmera da mulherada, pra depois a gente virar pra lá e dar tchau. Tá bom. Então, faça suas considerações finais. Primeiro, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui, Débora, que honra. Obrigada a vocês que estão aqui presencialmente também, mas todos vocês que estão assistindo. E eu quero presenteá-los. Entra no meu Insta, manda a frase quero, a palavra quero, e eu já vou premiar vocês com o checklist da comunicação magnética, com insights poderosos que você já, no minuto que você lê, você já pode se posicionar de forma muito mais estratégica, despertando um pouquinho mais da sua comunicação, que eu tenho certeza que tem ferramentas e informações valiosas que você pode entregar. Meu muito obrigado e vamos acompanhando até as próximas edições. Ótimo, muito obrigada, Mônica. Obrigada. Deus te abençoe, que você continue aí fazendo muitas mulheres e homens também a se posicionarem melhor e se comunicarem melhor. Sim, muito obrigada, eu viu? que agradeço. E vamos agora sim, nós vamos virar para aquela câmera ali, vai dar um tchau para a mulherada, para os homens de plantão também, e até o próximo episódio. Tchau, Até tchau. o próximo, gente. Tchau, tchau.